Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Teoria dos Grafos, no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é uma quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, são 10 horas e 20 minutos. Nós vamos começar a nossa primeira aula da unidade 2. A unidade 2 da disciplina de Teoria dos Grafos. Na semana passada, a gente finalizou a unidade 1, momento no qual a gente percorreu as questões que foram submetidas para vocês na prova. Vocês viram quais foram os itens que vocês acertaram, que vocês erraram. A Natália está perguntando, unidade 3, né? Na verdade, Natália, eu dividi assim, ó, a unidade 1 para a AV1 e a unidade 2 para a AV2. Agora, dentro da unidade 1, a gente teve dois assuntos, né? Capítulo 1 e o capítulo 2. Talvez por esse motivo você pode estar achando que agora seria a unidade 3. A gente vai ver o capítulo 3, realmente, do nosso livro, mas eu divido assim, a unidade 1 fica com a AV1, e agora, começando a unidade 2, a AV2. Na unidade 1, a gente viu os dois primeiros capítulos do livro de Teoria dos Grafos. Ele é interessante, ó. Ele traz aqui os problemas dos caminhos, que é uma das coisas em que a teoria dos grafos é mais útil, justamente para a determinação de rotas. E aí, olha só que legal. Ele traz aqui no começo para a gente a definição. Ele traz um problema de como a gente poderia fazer, ele dá um exemplo de um grafo aqui, como que a gente poderia fazer para percorrer esse grafo gastando menos tempo. Ou, às vezes, gastando mais tempo, tá, gente? Pode ser que seja interessante alguém também saber qual é a rota mais longa. Porque nem sempre a gente está, quando a gente fala de caminho, eu gostaria que vocês não associassem a ideia de caminho à palavra propriamente dita. Caminho é uma trajetória entre um ponto A e um ponto B. Eu queria que vocês desassociassem essa ideia. Caminho para a gente aqui vai ser uma tarefa. Por exemplo, imagine que você tenha que montar a mobília em uma sala. Você tenha que montar uma mobília em uma sala. Então, você tem os itens TV, sofá, estante. Você tem os itens TV, sofá e estante. Ora, a sala só vai estar completa se você montar a TV, a estante e o sofá, por exemplo. E aí, imaginem vocês que, diante dessa situação, você comprou a TV, o sofá e a estante, esperando chegar. Só que eles têm prazo de entregas diferentes. A TV vai ser entregue em 5 dias, o sofá vai ser entregue em 12 dias e a estante vai ser entregue em 3 dias, por exemplo. Então, você não consegue montar a sala toda de uma vez. Nesse caso, caminho, a ideia de caminho é a atividade, a tarefa de você receber a mobília e montar na sua sala. Então, você tem lá um grafo do seu ponto original que você tem hoje até a recepção da TV. Então, você tem uma distância em dias. Você tem o grafo de hoje até a recepção da estante. Aí você tem lá uma quantidade de dias, então essa distância dos pontos. E a distância de hoje até a entrega do sofá, também em dias. Então, esses são caminhos, ó. Caminhos seria essa rota entre o recebimento dos três. E nesse caso específico, você teria que receber os três para poder montar a sua sala. Então, nesse caso, o algoritmo de rotas, de caminho, ele tem que passar pelo caminho mais longo. São os 5 dias de entrega da TV, mais os 3 dias de entrega
da estante e mais os 12 dias de entrega do sapato. E aí eles podem acontecer concomitantemente, um antes do outro, e aí você tem que percorrer os caminhos desse gráfico. O caminho mais longo, por quê? Porque você precisa montar a sala toda. Já a gente está mais acostumado em pegar os caminhos mais curtos. Por quê? Porque geralmente quando a gente trata de caminho, a gente associa a ideia da palavra caminho como a trajetória entre um ponto A e um ponto B. Mas lembrem-se que aqui é uma tradução. Esse livro foi escrito originalmente em inglês. Em inglês é Path Theory, ou seja, teoria do path, P-A-T-H. Que uma das traduções de path para a gente aqui é caminho. Mas você tem, por exemplo, a estrutura de diretórios que você tem em um sistema operacional também é o path, ou seja, é o caminho que você percorre, tem que passar por todos eles. Então vamos entender caminho aqui não apenas como uma trajetória que liga um ponto de origem A a um ponto de origem B. Vamos entender como atividades, como tarefas, tá? E aí ele começa aqui, ó, na página, o nosso arquivo na página 40, ele começa falando de um algoritmo. Aqui ele fala de detalhes da linguagem dos grafos, dos caminhos. Eu vou passar rápido porque vocês já leram isso daqui. E aqui, ó, algoritmo para achar um caminho mínimo. Então ele apresenta nesse livro dois algoritmos para achar o caminho mínimo. E aí, a minha ideia, olha que legal, por isso eu estou pedindo para vocês instalarem uma ferramenta, uma IDE de programação qualquer, porque a minha ideia é a gente implementar esses algoritmos, não ficar somente aqui na teoria, lendo, procuramos a cidade mais próxima, depois, sucessivamente, procuramos entre as cidades não visitadas, aquela que tem a maior distância desde A, diretamente ou passando por alguma cidade visitada, anotando sempre o percurso escolhido, blá, 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 blá. Olha que chato. Em vez da gente ficar somente na leitura, a minha ideia é a gente implementar esses algoritmos. Olha só que legal. E, de preferência, numa linguagem que vocês dominem bem. Como tem gente aí que já está pelo menos no quarto semestre, com certeza vocês viram a linguagem C. Então, a gente pode implementar em linguagem C, caso vocês queiram. Então, ele vem aqui, ó, com... Primeiro, ele apresenta o algoritmo de Dijkstra, que é um dos primeiros algoritmos para percorrer. Imaginem vocês, por exemplo, que eu tenha um ponto A e querer chegar num ponto F. Ou qualquer outro ponto, tá, gente? Uma coisa do algoritmo é você determinar o ponto de origem e o ponto de destino. Tal qual ocorre quando você está fazendo uma pesquisa, por exemplo, em um algoritmo qualquer de, de, de rota. Ó. A primeira coisa que você faz é apontar um ponto de origem e um ponto de destino. Então, a mesma coisa funcionaria aqui. Imagine, por exemplo, que eu tenho um ponto de origem A e um ponto de destino D, ou E, ou F. Então, qual é a menor rota? Eu e vocês, seres humanos, olhando aqui de cima, fica fácil. Fica fácil por quê? Porque, olha só, se eu for para o ponto B, eu vou percorrer 12 unidades métricas. Se eu for para o ponto C, eu vou percorrer 4. Mas, imagine que eu queira chegar no F, né? Do C, eu poderia ir para o B, para o D ou para o E. Não tem como eu ir para o F direto. Então, o que eu vou fazer? Visualmente, ficou claro para mim aqui, ó. Visualmente ficou claro que a gente percorrendo essa rota aqui, vou até desenhar aqui para ficar mais fácil. Ó. Se a gente percorresse essa rota
por exemplo, aqui, ó. Então, olha só que interessante. Visualmente, a gente consegue já perceber aqui claramente que se eu for pegar a rota C, depois eu pego a D, de C para E, e depois, ó, daqui de E para F, eu tenho 6 pontos, 6 unidades. Se eu fosse pegar uma outra rota, eu teria 2 de cá, mais 6 de lá, mais 6. Então, essa é a rota mais rápida. Para mim e para vocês que estamos olhando esse gráfico de cima, é um gráfico de simples, é fácil de resolver. Agora, imaginem vocês uma situação, de repente, onde eu tivesse isso daqui, infinitas, um número muito maior de vezes. Imaginem, por exemplo, vocês, se eu tivesse algo parecido com isso daqui, ó. Eu tivesse um grafo com 2 milhões de pontos. Se eu tivesse um grafo com 2 milhões de pontos, assim, ó. Aí já fica mais complicado, ó. Se eu tivesse, por exemplo, essa situação aqui, ó, e aí eu pedisse para vocês, olha, esse grafo só tem 80 pontos. Qual é a rota mais rápida entre A e F? Aí já não dá mais para a gente resolver. O bom dos algoritmos computacionais são isso, porque eles tanto faz você ter 2 pontos ou ter 1 milhão de pontos. Por esse motivo, algoritmos como o caso de rotas, como o do caso do Waze, da Google, eles são rápidos porque imagina quantas milhões de rotas eu não tenho aqui possíveis. Então o algoritmo ele faz isso. E aí aqui no nosso material ele está explicando. O primeiro que ele explica na página 40 já é o algoritmo de Dijkstra, que ele apresenta uma forma de chegar no ponto mais rápido. A minha ideia é a gente implementar esses algoritmos e vocês fazerem o de vocês, não usarem esses dois que são propostos aqui, o de Dijkstra e de Floyd. Então aqui ele apresenta como é que a gente faz para percorrer aquele na teoria. Ele explica a distância de A para todos os vértices. Então primeiro ele faz uma medida, ele coloca um asterisco no ponto de origem, e aí cada ponto que ele liga, ele vai botando um asterisco, vai dizendo para a gente, ele vai fazendo a medida e coloca a distância. Página 41. Na página 42, ele mostra como que vai fazendo calculando a distância de A para B, de A para C. Agora, na página 42, ele já está ligando A ao vértice E, ó, ligando o ponto A ao ponto E. E aí ele vai contabilizando as medidas, ó. Ele está apresentando aqui nas páginas 39, 40, 41 e 42 como que funciona a implementação de um algoritmo desse. Então, quando você faz uma compra lá nas Casas Bahia, no Ricardo Eletro, nem sei se existe ainda, Magazine Luiza, ou no Extra, quando você faz uma compra nesses supermercados, eles têm um algoritmo parecido com esse daqui, ó, para poder identificar a melhor rota para fazer entrega. Por quê? Porque ele tem um caminhão com um volume métrico na caçamba, e esse caminhão ele tem que receber os produtos e, de preferência, ir entregando os produtos mais pesados primeiro. É uma questão óbvia, né? Quanto mais tempo eu percorrer com um veículo com mais peso, maior o desgaste do veículo e maior o consumo de combustível. E, consequentemente, mais pesado ele vai estar, mais lento, então mais eu vou demorar nas entregas. Então, uma das coisas que a gente não leva em consideração nesses algoritmos aqui, ó, das páginas 40, 41, 42 e 43, é a questão de tráfego.
Porque uma outra coisa que esses algoritmos que a gente está acostumado a utilizar, eles também implementam é a questão de tráfego. Por exemplo, a rota vermelha ali, ó, ele identificou que ela seria mais curta, porém mais demorada. Então ele prefere dar uma volta maior do que fazer aquele caminho mais curto. A gente não está considerando aqui questões como tráfego, questões como qualidade da rota, que é outra coisa que os algoritmos atuais levam em consideração. Professor, pode me dar um exemplo de qualidade da rota? O que seria qualidade da rota? Por exemplo, não é se a pista é boa ou ruim, não, tá, gente? Ele não leva em consideração isso. A qualidade da rota é o seguinte: a primeira coisa que ele leva em consideração na qualidade da rota é a velocidade da via. São 4 parâmetros que ele leva em consideração. Primeiro é a velocidade da via. Essa via aqui ela é de 80 km por hora. Essa outra vindo por aqui, ela é de 100 km por hora, porque ela passa por fora da cidade. Já essa daqui é de 60 km por hora. Então, a primeira coisa que ele identifica a qualidade da rota é a velocidade da via. E, no nosso caso, vai ser implementado por meio do rótulo. Ó. Esse peso do rótulo vai levar isso em consideração. Então, a primeira regra, qualidade da via, é velocidade. A segunda é a quantidade de obstáculos. O que são obstáculos? Alguém aí poderia me dizer o que seriam obstáculos? Semáforos, faixas de pedestres. Exatamente. Aquele negócio que eu esqueci o nome da multa agora. Exatamente. O Tiago falou certinho aí, ó. O Tiago falou, professor, faixa de pedestre. Exatamente. Isso é obstáculo. Semáforo. Exatamente. Semáforo é obstáculo. Então, como o algoritmo ele tem o posicionamento de latitude, de longitude de cada faixa de pedestre, de cada semáforo, de cada leitor digital de velocidade, os famosos pardais, são os radares eletrônicos. Essa é a terceira. E a quarta é o tipo de estabelecimento que existe ao redor dessa rota. Por exemplo, escolas e hospitais dão uma nota muito baixa para a rota. Então, essa rota aqui, ela tem no caminho dela um hospital, ou uma escola, ou uma creche, então ela vai ter uma nota reduzida. Então, são esses 4 itens que ele leva para identificar a qualidade. No nosso caso, nós vamos identificar a qualidade da nossa rota por meio dessa ponderação aqui, ó. Imaginem vocês que esse número 6 aqui, ó, esse número 6 já seja uma nota levando em consideração essa equação matemática que leva em consideração a velocidade do trecho e a qualidade da rota. A qualidade da rota, aqueles 4 itens que eu citei para vocês. Então, por exemplo, na rota A e B, eu tenho um valor 12. E entre a rota A e C, eu tenho um valor 4. Significa que é muito mais caro eu ir pela rota AB, porque aqui a qualidade dela é pior, levando em consideração duas características, velocidade e a qualidade da rota. E dentro da qualidade, aquelas outras 4 características. Então, já é a nota pronta aqui, ó, 12. Então, a gente não vai precisar se preocupar com isso. Professor, uma pergunta. Se torna inviável botar a qualidade da pista em um aplicativo de mapa? Boa pergunta. Na verdade, boa não, ótima pergunta. Eu trabalhei num projeto nos Estados Unidos muito interessante. Muito boa pergunta do Tiago. A pergunta do Tiago é assim, ó, professor, não tem como a gente levar em consideração a qualidade da pista? Olha que legal
algoritmo que a gente implementou num projeto que eu trabalhei. O telefone de vocês tem um negócio chamado acelerômetro. Não sei se vocês sabiam disso. O telefone de vocês tem um acelerômetro. É uma pecinha bem ridícula, bem ordinária, bem no centro do seu aparelho. Por que ele fica no centro? Porque ele mede a oscilação do seu telefone. É dessa forma, por exemplo, que a gente muda a tela de paisagem para retrato quando você movimenta. Então essa pecinha, ela fica, é isso daqui, ó. Ela é bem pequenininha, ela fica dentro de um chip bem no meio do seu telefone, independente de qual seja o seu telefone. Olha um projeto que eu trabalhei lá nos Estados Unidos, muito legal. A gente implementou um algoritmo que cada pessoa, hoje em dia praticamente todo mundo anda com um desses aqui dentro do bolso, né? Praticamente todo mundo. Então, se você estiver no ônibus, ou estiver numa bike, ou estiver no carro dirigindo e tiver um buraco na pista, eu consigo detectar por conta do movimento do seu celular. Opa, ali tem um buraco. Como eu tenho a posição do GPS, então eu informo o sistema. Tem um buraco naquela avenida ali, porque já passaram por ali 6.000 aparelhos celulares e todos apontaram a mesma oscilação, ou seja, tem um buraco ali, o carro está passando em cima de um buraco. Então o sistema avisa a empresa de manutenção da estrada, e aí o que eles fazem? Eles já vão antes e já fazem a correção do ajuste. Então, é muito interessante. Dessa forma, em alguns lugares, a gente consegue fazer o controle também levando em consideração características de degradação do asfalto, o negócio que a gente chama de degradação asfáltica. Pode perguntar, Pedro. No meu antigo trabalho, tinha um colega meu, ele estava em parceria com um centro de fisioterapia também para desenvolver um aplicativo que usava esse acelerômetro. Só que no caso, se eu não me engano, parece que era para monitorar os pacientes, tipo, em recuperação, em caso de queda. Legal! Ele usava Show o de bola! acelerômetro do celular e também se tivesse algum tipo de smartwatch, né, que tivesse algum acelerômetro também, ele tava conseguindo usar. Achei bacana. Dá para detectar se a pessoa caiu, né? Isso é muito legal. Eu já li sobre esse projeto. O acelerômetro detecta tanto no celular quanto do smartwatch. Então, olha só que legal. A gente, dentro desses aparelhinhos aqui também, tem esses acelerômetros. E aí, o que a gente pode fazer? Se houver um movimento brusco do usuário, no sentido dele cair, e de repente demorar para levantar, automaticamente o sistema chama o serviço de ajuda ou liga para alguém que você tiver cadastrado. É um negócio muito pequenininho que tem dentro do seu celular, viu, gente? E a pergunta do Tiago foi muito boa justamente por conta disso. Professor, tem como a gente detectar a qualidade dessa rota? Sim. Nós já temos, inclusive, softwares e algoritmos para isso, sem nenhum problema. Poderia levar em consideração também perfeitamente. Porque um grande número de pessoas está passando ali, bateu, tem um buraco, antes da pessoa reportar, a operadora já está sabendo. Então, ela vai lá e corrige o buraco proativamente, sem esperar que alguém faça a chamada. Então, esse número aqui, ó, ele já leva em consideração isso. Isso implica dizer que o caminho entre A e B, ele é mais caro, e aí eu gostaria que vocês desassociassem a ideia de caro a valor monetário. Não é isso. Ele é mais caro no sentido de desgaste do veículo, ele é mais caro no sentido de tempo de entrega, ele é mais caro no sentido de tempo de percurso e também mais caro no sentido monetário.
Então, a rota AB ela é mais cara, 3 vezes mais cara do que a rota AC. E aí, é claro, aqui independe da questão de espaço. Esse espaço entre A e B pode até ser mais curto, viu, gente? É o exemplo que eu mostrei aqui para vocês. Quando ele mostra que eu teria uma rota aqui, por exemplo, que seria mais rápida, mas eu preferi uma rota mais longa, por quê? Porque nesse caso o algoritmo está configurado por tempo. Você pode configurar o algoritmo por tempo ou por distância. Então, nesse sentido, obrigado pela contribuição aí, Pedro, e boa pergunta, Tiago. É dessa forma que esses algoritmos são implementados. E aí, olha que legal. No final da página 42, ele começa a implementação do algoritmo. Aqui ele está em uma linguagem formal, claro. Está vendo que não tem nenhuma linguagem específica. Inclusive, uma das perguntas que a gente viu na unidade passada foi sobre isso, sobre qual o tipo de linguagem utilizada. É uma linguagem formal, ó. Observe que é uma linguagem formal, ela pode ser implementada em qualquer linguagem de programação, C, Java, Python, Basic, COBOL, Pascal. Aqui é uma linguagem formal dizendo de qual é a forma da gente encontrar a melhor rota do algoritmo, no caso do algoritmo de Dijkstra, tá? Que é esse aqui, ó, da página 40. Quando chega na página, aí aqui ele apresenta o resultado de cada passo e como é que ele vai finalizar. Aí, no final da página 43, ele apresenta aqui para a gente um outro algoritmo, o algoritmo de Bellman-Ford, que é esse aqui, ó, algoritmo de Bellman-Ford. Olha só que interessante. Esse algoritmo aqui, ele leva em consideração agora as rotas de ida e de vinda também. Então, por quê? Porque às vezes o caminho do vértice 1 para 5 pode ter uma nota diferente do caminho de retorno. Então, e isso é muito comum na nossa vida real. Por exemplo, se você está indo de Taguatinga para o plano piloto, se dependendo do horário, uma rota é mais cara do que a outra, porque a gente tem a questão da inversão das faixas estrutural, por exemplo. Isso acontece em todo o Brasil. Então, aqui no Distrito Federal, onde esse vídeo foi gravado, a gente tem, entre uma cidade satélite chamada Taguatinga e o plano piloto, nós temos inversões de faixa, igual acontece em São Paulo, igual acontece no Rio de Janeiro, igual acontece no Mato Grosso do Sul, para tentar desafogar o trânsito. E o algoritmo de Bellman-Ford, ele leva em consideração essas características. Por quê? Haverá situações nas quais uma rota, ou de acordo com o horário, ou de acordo com o fluxo, ela pode ter pesos diferentes. E isso é muito comum no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui em Brasília, onde esse vídeo foi gravado, nós não temos questões de pedágio. Mas, por exemplo, quem está assistindo esse vídeo de São Paulo, nós temos a questão dos pedágios entre uma cidade e outra, e aí esses pesos podem ser diferentes. Eu posso ter uma rota do vértice 1 para o vértice 5, passando, por exemplo, por um caminho que eu tenha pedágio. Então, ele vai ter um custo diferente de um caminho que não tenha pedágio. Então, o algoritmo leva isso em consideração. Aqui no final da página 44, ele faz a implementação do algoritmo de Bellman-Ford. E na página 45, ele faz a demonstração do fluxo do algoritmo. Está vendo como é muito teórico esse assunto? Por esse motivo, a partir da aula que vem, eu quero ver com vocês se a gente faz a implementação disso, de algoritmos na linguagem C, para a gente fazer o nosso próprio algoritmo.
No final da página 45, ele começa uma coisa muito legal. Ele faz um comparativo com a adesina, citosina, guanina e a timina, que são as bases hidrogenadas do ácido desoxirribonucleico. Olha que legal isso daqui. Vocês sabem que todo organismo vivo, ou seja, baseado em carbono, ele tem uma estrutura desoxirribonucleica. Essa estrutura é uma base proteica composta por 4 bases hidrogenadas, que é a adesina, citosina, guanina e timina. E a gente sabe que a adesina se liga com a citosina e a guanina com a timina. E a combinação dessas bases formam um indivíduo. Então, por exemplo, vocês que estão me assistindo agora, cada um de vocês tem uma característica diferente de cor de pele, de altura, de tipo de cabelo. E essa programação foi feita dentro do seu DNA. Então, quando o seu pai forneceu 50% da carga genética dele por meio daqueles 23 cromossomos, e a sua mãe forneceu as outras 50% da carga genética dela por meio dos 23 cromossomos dela, ela tinha 46, ela te deu 23. Seu pai tinha 46, te deu 23. Juntaram e formaram uma combinação, das bases hidrogenadas de adesina, guanina, timina e citosina. Essa combinação específica fez com que você tenha essa altura que você tem hoje. A cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, o timbre da sua voz, o seu peso. É claro que parte desses fatores, eles são trazidos por meio de questões ambientais. Então, por exemplo, um de vocês aí pode ter a pele um pouco mais escura do que o outro, por conta da quantidade de sol, de raios ultravioletas que tem recebido durante os últimos dias. Mas, dentro do seu DNA, tem uma combinação específica que faz com que você tenha essas características. O algoritmo de Ford, Billman-Ford, ele também serve para percorrer essas bases hidrogenadas. Olha que legal. Ele coloca numa matriz as 4 bases hidrogenadas, a guanina, timina, adesina, citosina, e aí ele faz a ligação de acordo com o seu mapeamento genético. Isso é um negócio muito interessante. Você faz assim, mapeamento genético saliva. Você faz uma coleta, inclusive um kitzinho que você compra, é muito legal, tem na Amazon. Você compra um kitzinho, você faz a coleta da sua saliva e coloca dentro desse kitzinho e envia para ele processar. Eles montam a sua árvore genealógica e o algoritmo aponta suas características genéticas, todas elas baseadas na leitura das estruturas da guanina, timina, adesina e citosina que ele identificou dentro da sua estrutura desoxirribonucleica. Esse kitzinho, ele é baratinho, ele custa $20. Você compra, faz a raspagem, envia e aí ele monta para você toda a sua árvore genética. E aí você acaba até mesmo descobrindo parentes, às vezes, do seu lado que você nem sabia que existia. E aí ele monta toda a sua árvore genealógica. Ele utiliza, desde os primórdios, tá, gente? Ele vai subindo de acordo com os mapas catalogados dentro da base de dados, até lá na África, 400 mil anos atrás. Porque a gente já encontrou fósseis que eu consegui determinar o DNA e fazer o mapeamento disso. É muito legal, bem interessante. Esse algoritmo de Billman-Ford utiliza justamente esse mecanismo para sair fazendo o mapeamento das ligações das adesinas com as citosinas, das guaninas com as timinas, e ele faz a rota de menor caminho. Por quê? Porque essa rota de menor caminho é provavelmente também a mesma rota que a sua estrutura desoxirribonucleica montou para fazer a sua estrutura física, suas características, os seus traços, e aí, com base nisso, ter as suas informações.
O terceiro algoritmo que ele apresenta aqui é o algoritmo de Floyd. Olha que interessante. O algoritmo de Floyd ele leva algumas características em considerações interessantes que os anteriores não levam, como é o caso das questões dos valores nulos e dos arcos infinitos. Então, ele monta aqui o gráfico, e claro, ele vai montar a matriz. A gente já viu isso aqui na primeira unidade, ó, como é que ele monta uma matriz de adjacência com os vértices nas linhas e nas colunas, e o bit desligado, onde não há ligação entre os vértices, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, observem vocês, eu não tenho ligação do vértice 1 com o vértice 3. Ó. Então, ó, do vértice 1 para o vértice 3, o bit está desligado. Ó. Então, é dessa forma que ele monta essa estrutura, é o algoritmo de Floyd. Aqui na página 47, ele está explicando como é que ele faz a implementação desses mecanismos do algoritmo de Floyd e vai explicando aqui, passo a passo, como é que ele é implementado, o algoritmo de Floyd. Na página 49, no final da página 49, ele apresenta um problema de localização, e aí, com base nisso, ele conta aqui uma história, e aí apresenta isso. Eu estou passando por isso daqui rápido, porque vocês já leram isso, então eu estou passando rápido. E aí, olha que legal, aqui na página 50, ele apresenta um exemplo de um mapa desse. E aí a minha ideia é justamente a gente implementar isso daqui em linguagem C, para a gente não ficar só na teoria. Só para vocês terem uma ideia de como a gente pode implementar isso, ó. Olha só que interessante. Observem que eu estou aqui primeiro no 1, tá? No vértice 1, que é o nosso vértice de origem aqui, ó. Ele se liga somente com 3 vértices, ó. Ele se liga com o vértice 3. Então eu venho aqui, ó, o 1 se liga com o vértice 3. Então, eu já vou pintar aqui, porque isso aqui, ó, ele não vai acontecer jamais, ó. Essa intersecção aqui, ela não vai acontecer jamais. Quem pode me dizer por que eu estou pintando essa faixa aqui de cinza? Tenho certeza. Porque é o mesmo lugar de partida e é o mesmo lugar de chegada, então você não tem caminho. Exatamente. Ó, o Thiago matou. Ó. Eu sabia que o Thiago ia responder certo essa. Porque nessa intersecção aqui, ó, é impossível eu ter uma coordenada aqui. Porque sou eu comigo mesmo. Tá? Então, ó, o 12 com o 12, não tem por que eu ter aqui uma intersecção. Porque sou eu comigo mesmo. Então, tá lá. Vou botar aqui. Prontinho. Então, essa faixa aí, ela jamais vai ser utilizada. Agora, olha lá que interessante. O meu ponto 1, ele se liga com o vértice 3. Ó. O ponto 1 se liga com o vértice 3. E o que eu vou colocar aqui nesse ponto de intersecção, Thiago? Variar o bit. Exatamente. Eu vou colocar aqui, ó, o valor do preço. Então, nesse caso aqui, ó, entre 1 e 3, eu tenho aqui 25, ó, que é o quê? Que é o valor que o algoritmo já me passou ali, daquele. Aí, claro, eu coloco o 1 com 3, tá aqui, e a mesma coisa o setentrional dele, tá, gente? Então, ó, aqui é a mesma coisa. Ó. Tem uma ligação, por quê? Porque o caminho de 1 para 3 é 25 e o caminho de 3 para 1 também é 25. Lembram do algoritmo de Ford que eu mostrei antes, que ele tratava valores diferentes? Vou até
mostrar a carinha dele aqui, ó. Se fosse um caso desse daqui, ó, de 1 para 5, tá vendo a setinha saindo do 1 indo para o 5? Eu tenho 1, ó. Agora, do 5, devolvendo para o 1, eu tenho 2. Então, se fosse um caso desse daqui, ele seria assim, ó. Do 1 para o 5, do 1 para o 5 eu teria 1, e do 5 para o 1 eu teria 2. Tá entendendo? Por que eu tenho essas diferenças aqui, ó? Nesse caso, eu tenho pesos diferentes, ó. Como a gente está tratando esse outro grafo aqui, ó, então ele está dizendo para a gente que a distância de 1 para 3 e de 3 para 1 é a mesma. Tudo bem? Outra link que ele faz de 1 para 5, ó. De 1 para 5, eu tenho aqui também uma distância de 21, ó. Que é a mesma de 5 para 1. A mesma distância. Beleza, ó. E o vértice 1 também se liga ao vértice 2 com uma distância de 17. Olha lá que legal. Também se liga ao vértice 2 com uma distância de 17. E aqui eu tenho as ligações do vértice 1. Vamos para o próximo, o vértice 2. A gente já montou a ligação dele com 1. Ele se liga também com o vértice 6. Olha que interessante. A distância é 15. Então, se alguém não estiver entendendo o que eu estou falando, por favor, grita aí, tá? Então, ó, e de 6 para 2, eu também tenho lá o simétrico 15. Ó, que interessante. Então, eu tenho aqui essa ligação. O 2 também se liga com o vértice 4. Olha que show de bola, ó. E o valor do rótulo, o 2 com o vértice 4, é 10. É óbvio que vocês já sacaram como é que é feita essa montagem. É assim que a gente vai fazer a representação dentro do computador, no meio do algoritmo. O vértice 4, ele se liga com o 2, a gente já fez. Se liga com o 6, o vértice 4 se liga com o 6, é o valor 9. E está aqui, ó, o 6 se ligando com o vértice 4, o valor 9. E aí, gente, onde é que está Eu vou fazer só até a metade do caminho para mostrar para vocês como é que o algoritmo vai funcionar para pegar a menor rota. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma rota de 1 a 9. Então, eu vou alimentar até o 9. Então, a gente, rapidinho, ó, o 5 já liguei com 1. O 5 com o 7, 19. Então, tá lá, ó. O 5 com o 7, 19. O 5 com o 7, 19. E o 5 se liga também com o 6. Então, seria algo mais ou menos assim, ó. Imagine que a gente queira ir do ponto 1 para o ponto 6, por exemplo. Ó, a gente já mapeou esses caminhos. Olha o que o algoritmo tem que fazer. O que o algoritmo de vocês tem que fazer? Eu poderia... A gente já vê aqui de cara que eu teria dezenas de rotas possíveis. Então, eu poderia vir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, da 5 por 7, do 7, por exemplo. Essa é uma rota, ó, possível. Aí, o que ele vai fazer? Nesse caso dessa rota aqui, ele vai fazer 25 mais 20 mais 19 mais 12. E vai tabular isso. Outra rota que eu poderia fazer seria ir de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 6, por exemplo. Seria uma outra rota. E eu vou contar 17 mais 10 mais 9. O que o algoritmo de vocês tem que fazer, então? Ele tem que testar todos os caminhos. Eu e vocês aqui, olhando de cima, óbvio
Eu vou pegar essa rota. Vamos ver se é essa mesma, né? De 1 para 5, 21. De 5 para 6, eu tenho 12. 21 com 12 daria 33. Então, ó, 33. Indo de 1 para 2, 17. Com 15, eu tenho 32, ó. Então, observe que a rota 1, 2, 6, ela é mais barata do que a rota 1, 5, 6. Tá vendo, ó? Então, uma das coisas que eu preciso que vocês façam nesse algoritmo é testar todas as possibilidades possíveis para poder me dizer, olha, a rota mais curta de 1 para 6, ó, se eu fosse por aqui, ó, 25 com 20, já daria 45, ó, absurdamente cara. Se fosse por aqui, então, nem se fala, ó. Mas eu tenho que percorrer para identificar. Uma outra rota possível, 1 para 2, 17 com 10, 27, 27 com 6, 36. Ó, um pouquinho mais cara do que a anterior, tá vendo? Então, o que eu preciso que vocês façam? Quem já quiser fazer e me mostrar já na aula que vem, um algoritmo que, primeiro, ele solicite para o usuário o tamanho, tá vendo que aqui a gente solicitou de 12, ó. Então, ele já vai desenhar na tela a matriz 12 por 12. Essa é a primeira coisa. Depois, ele vai solicitar os pesos de cada rota dessa. Então, ele vai falar, eu vou falar assim, ó, existe uma rota de 1 para 5. Existe uma rota de 1 para 5. O Matheus está perguntando, é sempre uma matriz quadrada? Sim. Por que é sempre uma matriz quadrada? Porque o vértice 12, ó, ele, nesse caso aqui, ele só está ligando com 10, 11 e com 7. Mas ele poderia se ligar com qualquer um outro. Ele poderia, por exemplo, ó, imagine uma situação dessa. Eu vou botar aqui a minha tinta preta, ó. Imagine essa situação aqui, ó. Imaginem vocês que o 12 também se ligasse com esses outros pontos aqui, ó. Como existe essa possibilidade, então, por esse motivo, a matriz ela é quadrada, ó, porque existe a possibilidade disso daqui acontecer, ó. Então, você tem que estar preparado para que o 12, por exemplo, ele tenha link com 1, com 2, com 3, com 4 e assim por diante. Então, a pergunta do Matheus é muito bem-vinda. Ó. Professor, é sempre uma matriz quadrada? Sempre uma matriz quadrada. Ele só não vai ter link com ele mesmo. Ó. O 11 só não vai ter link com ele próprio. O 10 só não vai ter link. Mas ele pode ter um link com qualquer um outro número. Por esse motivo, a matriz quadrada. Então, qual é uma dica boa que eu dou para vocês? A gente, ó, aqui que legal, que interessante. Aqui ele já mostrou para a gente a resolução, ó. É esse o resultado que eu quero de vocês, ó. O que ele fez no final da página 40, da página 50. Aqui no PDF é a página 8, tá? No livro é a página 50. Olha que legal. Observe que ele montou para a gente. Tá vendo que essa linha aqui, ó, tá toda zerada? Zerado, ó. Vocês vão fazer a mesma coisa para mim na matriz, ó. Esse valor aqui... Professor, uma pergunta. Aí ele coloca 1 ligado no 12. Ele, nesse cálculo, ele pegou o caminho mais curto para colocar esse valor aí? Exatamente. Aqui ele já preencheu com o caminho mais curto, ó. 62. Ele percebeu que do 1 para o 12, ele testou todos os caminhos e viu que 62 é o mais barato. Ele já preencheu aqui, ó.
O afastamento dele é 62, a soma de todos os pontos é 406. Ó. Todas as rotas entre 1 e 12 têm esses valores. 62 é o valor mais ajustável. Para eu ir do 1 para o 2, custou somente 17. Ó, é baratinho, tá vendo? É o menor. Eu poderia ter ido, para chegar no 2, eu poderia ter ido para o 3, para o 7, para o 5, para o 6 e para o 2. Só que é muito caro. Aí ele foi lá e identificou, ó, do 1 para o 2, eu tenho uma rota bem barata, que é 17. Já do 1 para o 3, observa, do 1 para o 3, tá aqui, ó, 25. Já do 1 para o 4, ó, 1 para o 4, 27. Ele poderia ter ido para o 5, 21. Para o 6, 21 com 12, 32. Né? 33. Com 9, 42. Ó, poderia ir para o 1, para o 4, gastando 42. Mas ele encontrou uma rota mais curta aqui, ó. 17 com 10 dá quanto? Dá 27. Ó, que legal. É isso daqui que eu gostaria que vocês implementassem para mim. Isso daqui, ó. Porque dessa forma, em vez da gente ficar só lendo o livro aqui, ó, podemos observar que o vértice 9 apresenta o valor mínimo com o total de... Em vez de a gente ficar só lendo, já que a gente é programador, aqui na sala é programador, né? Vamos então implementar isso em uma linguagem qualquer. Pode ser C, pode ser Java, pode ser Python. Deixa eu pedir para vocês instalarem a IDE, porque quem quiser fazer isso daqui não é obrigatório não, tá, gente? Isso é só para brincar. Não é obrigatório não. Na nossa avaliação, eu vou te perguntar questões da característica. Em que consiste o método do caminho crítico? Qual a característica de uma aplicação? Então, é a parte teórica. Mas eu acho que se a gente implementar isso aí, além da gente entender a teoria, a gente vai ter entendido e praticado, né? Então, eu acho que é bem legal por conta disso. Só por curiosidade, dos colegas que estão aqui, quem é que vai implementar isso para mim numa linguagem de programação? Só para ter uma ideia. Ó, que beleza, o Matheus vai tentar, show de bola. Quem mais? A Jennifer também vai tentar em Python, show de bola, excelente. Python, muito bom. O Brandon vai tentar, excelente. Gabriel também. O ideal, gente, é a gente fazer isso. Por quê? Porque aí a gente sai um pouco da teoria, né? Como o conteúdo é muito teórico, ó, então o que a gente vai ver na semana que vem? A gente vê a continuidade desse material. Aqui agora, o item 3.4, na página 51, ele apresenta para a gente os problemas de caminho máximo. Aqui é que ele fala do negócio de você fazer um caminho maior. Uma outra coisa que, assim que vocês implementarem para mim esse algoritmo, e aí eu posso fazer junto com vocês, quem tiver com... Se você tiver com um problema no código durante a semana, pode me escrever, tá, gente? Que eu corrijo o seu código e te devolvo. Você continuar. Então, o que a gente vai fazer? Oi, pode falar. Posso dar só uma sugestão? Por favor. Já que vai ser um desafio, só para ficar mais organizado para a gente que vai fazer mesmo, você podia fazer como se fosse uma questão, dizendo o que o algoritmo tem que receber, quais são as saídas, como é que ele tem que se comportar, porque eu acho que assim, pelo menos... É justamente isso que está aqui, ó, Matheus. Ó, que legal. Justamente isso que ele está explicando aqui, ó. Aqui, por exemplo, ele dá um exemplo em Portugal, né, em pseudocódigo,
E aqui ele vem com a teoria item a item, ó, o que entra, o que sai. Como é que ele faz isso para os 6 algoritmos, ó? Ele faz Entendi. isso para o Floyd e para o Dijkstra, ó. Ele faz isso para o Floyd, ele explica cada um, ó, nessa iteração você vai entrar com esse valor, o valor intermediário é esse, e ele também apresenta o algoritmo em Portugal, quer ver, ó? Todos eles, ó. Mas eu gostaria que vocês não seguissem daqui, tentassem fazer sem olhar a implementação do algoritmo. Primeiro tenta você resolver. Eu acho que aí é mais desafiador ainda, porque você pode chegar numa outra solução diferente do que essa posta aqui. E aí vai ser legal, gente. Quem quiser implementar isso, tiver dúvida, me escrever durante a semana, aí vai ser legal. Por quê? Porque nesse momento a gente vai não só entender, mas aplicar. E aí eu acho que o pulo do gato está justamente aqui, em fazer essa aplicação. Aqui ele tem o resultado já final. Quem quiser fazer para... O Matheus está perguntando se a conexão está caindo para mais alguém. Mais alguém está tendo problema aí na conexão de ficar caindo? Wesley também, ó. O Brandon também. Clemerson, então deve ficar geral, ó. A Jennifer não. Matheus, alguns colegas também estão tendo esse problema. A Jennifer não, mas o Clemerson diz que sim. Tinha dado uma caidinha antes, mas aí voltou. Aí agora caiu de novo. E tava nessa, tava caindo e voltando. Mas ficava tipo uns 10, 15 segundos fora do ar. Show. Então, aqui ó, tem um resultado final. Se vocês quiserem usar esse modelo aqui para testar, usa esse modelo, coloca lá 12 por 12. Aí o que você vai fazer? Você começa desenhando, né? É um for dentro do outro, ó. A linha variando de um até o que o usuário apontou, passa. Aí eu ponho dentro do outro for. Para a coluna, só para poder desenhar. Né? Quando você desenha a matriz, aí é simples. Você pergunta para o usuário. Você chega lá e pergunta assim, ó, qual é a linha que você quer? Aí, qual é a coluna? Qual é o valor que você quer colocar nela? Aí você manda desenhar a matriz passando a base que o usuário já tinha pedido, a linha que o usuário quer informar, a coluna que ele quer informar e o valor que ele quer informar. E aí você vai e chama a função desenha, para poder desenhar o valor. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, aí é mais simples. O algoritmo vem percorrendo para ir variando de 1 até o tamanho da matriz, aí dentro dele você põe outro for. Para J variando de 1 até o tamanho da matriz, só percorrer item por item, aí você vai falando. Do item tal ao item tal, põe um somador somando os valores. Depois você chama a função de novo, quiser fazer com recursividade. A gente está vendo recursividade no primeiro horário, vai ser bom, porque mais 2 coelhos com uma paulada só. Quem aí é meu aluno da disciplina de linguagens formais e autômatos no primeiro horário, vai poder... A gente está vendo justamente recursividade. O Matheus está perguntando, a sua variável base é o tamanho da matriz? Sim, exatamente. Aqui, eu pedi a base só para montar a matriz, tá vendo? Tipo, qual é a base da matriz? Nesse caso aqui, 12 por 12, né? E aí você pede... Primeiro você pede para o usuário, qual o tamanho do seu grafo? Lembra que nós vimos na primeira unidade tamanho de grafo? Lá na primeira unidade, tamanho de grafo. Aí você vai pedir tamanho do grafo, monta a matriz com o tamanho do grafo e vem pedindo para o usuário os valores. Aí, de 1 para 5, ele vai botar 21. De 1 para 2, ele vai botar 17. De 2 para 6, ele coloca 15. De 2 para 4, ele coloca 10. Aí, pronto.
Aí o usuário montou isso daqui dentro do seu sistema. Olha que legal. Eu posso montar qualquer grafo dentro do seu aplicativo. Quem quiser fazer visual também, tá? Com janelinhas, com caixinha, fica até mais chique, mais bonitinho. Você pode fazer um visual tipo assim, tipo esse aqui que eu fiz. Você pode fazer um visual tipo assim, ó, na hora que eu estou corrigindo a prova, ó, eu monto as janelinhas, tá vendo? Ó, 1, 2, você pode fazer. Quem quiser fazer uma ferramenta visual, pode. Então, quem quiser fazer no braço mesmo, assim, ó, também sem nenhum problema. O importante é que desse jeito a gente vai. O cara coloca, o usuário monta a matriz em seu programa, coloca os valores, depois você vai dar uma função para ele determinar a rota mais curta. Aí você pede, você quer ir de que ponto para que ponto? Aí o usuário vai falar, eu quero ir do ponto 1 ao ponto 10. E aí você vai falar, olha, a rota mais curta é essa, a rota mais longa é essa, e a quantidade de rotas possíveis é igual a 29, por exemplo. Olha que legal. Esse vai ser o nirvana do nosso exercício. Se você fizer isso para mim, ó, pede a rota de origem, a rota de destino, e aí você no final me fala qual é a rota mais rápida, qual é a rota mais longa e a quantidade de rotas possíveis que o usuário pode escolher. Alguma dúvida, meus amigos? Então a dica de ouro é leiam o final, terminem de ler esse arquivo, porque esse é apenas um dos 2 capítulos que eu vou mandar para vocês, tá? Essa é a primeira parte apenas da nossa aula. A outra parte ainda que a gente já não vai mais tratar dos caminhos. Okay? E aí na aula que vem a gente finaliza essa parte desse arquivo e começa o arquivo 4 que eu vou mandar para vocês esse final de semana. Já que não temos então nenhuma dúvida, eu agradeço a presença de vocês. A gente se encontra então na semana que vem. Muito obrigado.